Salmo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu nome me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Se eu fosse considerar a tradição da minha família, tanto por pai quanto por mãe, eu seria um torcedor fanático do Internacional. Mas como eu não sou muito chegado ao futebol, eu não estou nem aí para a situação do Colorado, que, segundo me consta, está pertinho de cair para a Série B, né? E para mim ele poderia cair para a Série D e eu não estaria nem aí. Não sei se tem alguma série abaixo da dele, poderia cair para E, se é que existe alguma coisa. O Inter poderia se tornar um time de futebol amador, de várzea, e eu não estaria nem aí. Para mim, não faz nenhuma diferença se ele conseguir se salvar. Acho que agora vai ser a última rodada, né? Nesse final de semana. Para mim, não faz nenhuma diferença se ele conseguir se salvar e permanecer na Série A ou se ele cair para a Série B. Até 2014, a única coisa que me chamava a atenção no futebol era a seleção brasileira. Mas depois daquele 7-1 vergonhoso, nem a seleção brasileira consegue salvar o futebol para mim. Eu não sei quem são os jogadores da seleção. Eu não sei quem é o técnico da seleção. Eu não sei se o Brasil está bem ou mal, né? Para a classificação para a próxima Copa. Eu não estou nem aí se ele se classifica para a próxima Copa. Para mim, seria até melhor se ele nem se classificasse. Para mim, seria melhor se a CBF explodisse. Entendeu? Tanto o tanto quanto eu não ligo por futebol, é isso. Eu queria que a CBF se explodisse. Que não houvesse mais a seleção canarinho. De repente, se isso acontecesse, os brasileiros começassem a dar atenção para aquilo que realmente importa, né? Porque vamos pensar nos gremistas, né? Todo mundo, os gremistas felizes, o Inter vai cair para a Série B. Mas e se o Inter cair para a Série B, a vida dos gremistas vai ficar mais fácil? Eles vão precisar trabalhar menos? Não. Né? A vida deles não vai ficar mais fácil, o casamento deles não vai melhorar, o relacionamento deles com seus filhos também não vai melhorar. E para o Colorado, que vai ficar triste com o seu time caindo para a Série B, a vida dele também não vai ficar mais difícil. Necessariamente por causa do Inter. Pode ficar mais difícil por outras circunstâncias, mas não por causa da queda do Inter para a Série B. Então, eu não sei quando o Brasil ou o Internacional jogam, e, sinceramente, eu não estou interessado em saber. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que um dos fundamentos do futebol é o posicionamento dos jogadores em campo. E talvez esse seja o problema do Inter. Não sei. Talvez os jogadores do Inter não estejam sabendo posicionar em campo. Porque um time, quando o time não sabe se posicionar em campo, ele está pedindo para perder aquela partida. Né? Se a defesa não sabe se posicionar, se o ataque não sabe se posicionar, aquele time está pedindo para perder.
Para vencer uma partida de futebol é necessário que os jogadores saibam se posicionar em campo. Mas muitíssimo mais importante do que vencer uma partida de futebol é vencer na vida cristã. E o Salmo 5 ensina que para vencer na vida cristã, você deve estar corretamente posicionado diante de Deus. E para isso, para estar corretamente posicionado diante de Deus, duas coisas são imprescindíveis, duas coisas não podem faltar. Em primeiro lugar, você deve ser obediente a Deus. E em segundo lugar, você deve confiar em Deus a ponto de se entregar por completo aos seus cuidados. Você deve confiar tanto em Deus a ponto de confiar a Ele a tua vida. O oposto, o contrário de estar corretamente posicionado diante de Deus através da obediência e confiança, é estar mal posicionado por meio da desobediência e da incredulidade. E conforme nós ressaltamos em pregações passadas, existe uma relação clara e direta entre a confiança em Deus, também chamada de fé, e a obediência, como também entre a incredulidade e a desobediência. Deus não atende às orações daqueles que o desobedecem, precisamente porque a sua desobediência testifica da sua incredulidade. E Deus não responde orações feitas por incrédulos. Porque, conforme argumenta o escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Além disso, o fato de Deus não atender às orações daqueles que o desobedecem indica uma realidade mais aterrorizadora, que é a seguinte: aqueles que pela sua incredulidade desobedecem a Deus serão eternamente por Ele castigados. No Salmo 5 você aprenderá que, estando corretamente posicionado diante de Deus, Deus atenderá às tuas orações e te fará bem. E para estar corretamente posicionado diante de Deus, você deve obedecê-lo e entregar-se aos seus cuidados. Então, posicione-se corretamente diante de Deus, obedecendo e entregando-se aos seus cuidados, e Ele atenderá às suas orações e te fará bem. E ao longo dessa mensagem, nós vamos detalhar como você fará isso. Assim como nos Salmos 3 e 4, Davi começa o Salmo 5, mais uma vez orando e clamando a Deus por socorro, por libertação. Versículo 1, Salmo 5, versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Davi pede que Deus dê atenção às suas palavras ditas em oração e que Deus atenda aos seus gemidos. Nós não temos gemidos aqui, né? Nós temos atende a minha meditação. Ocorre que a palavra hebraica, traduzida aqui por meditação, ela também tem um sentido de gemido. Ela também tem um sentido de suspiro, aquilo que você expressa quando está sentindo dor. Né? Quantos aqui já sentiram dor e já tiveram que gemer de dor? Eu já tive que gemer de dor. Quando eu tive a minha crise de pedra nos rins, eu fiquei no chão, em posição fetal, tamanha a dor, gemendo. Porque eu não aguentava a dor que eu estava sentindo. Na verdade, a primeira vez que eu tive crise, eu nunca cheguei, eu nunca pensei na possibilidade de vomitar, tamanha a dor, mas eu cheguei a vomitar por causa da dor. A primeira vez que eu tive crise, acho que deve ter sido em 2018. Foi 2018. Como eu estava com tanta dor, eu não tinha condições de dirigir, né? Então eu chamei um táxi. E eu estava me controlando para não vomitar dentro do táxi do cara. E a cada vez que ele parava, a cada vez que ele fazia uma conversão à direita ou à esquerda, eu sentia a dor e eu sentia o desejo de colocar aquilo que estava dentro do meu estômago para fora. Mas graças a Deus eu consegui me segurar. Eu vomitei no hospital.
Quando eu cheguei no hospital, eles estavam me levando lá para fazer, acho que era uma ecografia, não sei. Ah, quando eu cheguei no hospital, o enfermeiro ele estava me levando na cadeira de rodas e ele não sei por que ele começou a manobrar com aquela cadeira de rodas, né? Para entrar no elevador, ele começou. Eu pensei, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Daqui a pouco eu não aguentei e coloquei tudo para fora. Tamanha a dor que eu estava sentindo. Então, Davi ora a Deus, pedindo que Deus dê atenção às palavras que ele diz em oração e também que Deus atenda a sua meditação. E nós chegamos à conclusão aqui que meditação seria melhor traduzida como gemido, suspiro. Davi orava a Deus não por uma mera formalidade, mas por uma necessidade tão grande que o levava a suspirar e a gemer, tamanho o seu sofrimento. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, escuta, não apenas as minhas palavras, mas olha diretamente para a minha dor e dá atenção aos meus gemidos. Davi sabia que Deus, sendo o pai que ele é, jamais poderia resistir à dor e aos gemidos dos seus filhos, né? Porque qual pai, qual mãe poderia ver o seu filho gemendo de dor e... eu não vou fazer nada, ele não precisa da minha ajuda. Não, nenhum pai, nenhuma mãe, pelo menos pai e mãe que amam seus filhos, faria isso, né? Pai e mãe vê o seu filho, a sua filha, gemendo de dor, vai fazer alguma coisa, vai perguntar o que está acontecendo, onde está doendo, né? Davi, no versículo 2, demonstra saber que ninguém mais, além de Deus, poderia lhe ajudar. E é por isso mesmo que ele não busca socorro de ninguém mais, a não ser o socorro de Deus. Versículo 2. Atende a voz o meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Davi não vai orar a outro Deus, a não ser ao seu Deus e Rei. Davi era o rei de Israel. Deus ungiu Davi como rei sobre Israel, e Davi tinha a prerrogativa de dominar sobre as nações e governar sobre o mundo inteiro, conforme afirma o Salmo 2, porque o Salmo 2 é um salmo que fala acerca do rei de Israel. Né? Vamos ler aqui rapidinho o Salmo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido aqui é o homem que Deus ungiu sobre Sião, né? Sobre Jerusalém, sobre Israel. Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Agora é Deus falando. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E agora o rei, a partir do versículo 7, começa a falar aquilo que Deus lhe proclamou quando ele foi ungido. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos com temor. Eu inverti ali, né? É servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais o caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós sabemos que o Salmo 2, em última instância, se refere a Jesus. Mas antes de se referir a Jesus, o Salmo 2 se refere a todos os reis de Israel que descendem de Davi. Deus entregou a Israel o domínio sobre todas as nações. E o rei de Israel, então, deve governar sobre todas as nações. Em última instância, a gente sabe que é Jesus, né? Mas se refere a Davi também. É um descendente de Davi que deve dominar sobre todas as nações. Então, Davi foi ungido por Deus como rei sobre Israel, com a prerrogativa de dominar não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações e governos do mundo inteiro. Mas Davi sabia que o seu poder e domínio como rei de Israel não era nada comparável com o poder e o domínio do próprio Deus sobre toda a criação.
E é por isso mesmo que Davi, o rei de Israel, se refere a Deus não apenas como seu Deus, mas também como o seu rei. Davi sabia que o verdadeiro rei de Israel não se assenta em um trono humano em Jerusalém. O verdadeiro rei de Israel governa não apenas Israel, mas o próprio universo a partir do trono divino sobre o qual o próprio Deus se assenta nos céus. Isso quer dizer que Davi tinha plena consciência de que Deus, era soberano e tinha controle absoluto e total sobre as suas circunstâncias. Afinal, Deus é Deus e rei. Que Deus seria esse Deus se ele não tem controle completo, né, sobre as circunstâncias? Que rei é esse que não governa, que não reina, que não domina? Né? A gente pode pensar, por exemplo, na família real da Inglaterra. Eles têm um título real, né? Eles têm a majestade da realeza, mas em última instância, o príncipe Charles, né, que agora é rei Charles, ele não manda em nada. Ele é um rei que não reina. Ele é um rei que não domina. Ele é um rei que não governa, que não determina nada. Ele apenas é o chefe de Estado do Reino Unido, mas de fato ele não governa o Reino Unido. Quem governa é o primeiro-ministro. Mas Deus não é como o rei Charles da Inglaterra. Deus é um rei que domina, que governa, que determina as coisas. Então Davi, ao chamar Deus de seu rei e Deus, demonstra ter consciência de que Deus era plenamente soberano e tinha completo e total controle sobre as suas circunstâncias, mesmo aquelas circunstâncias que lhe causavam dor e lhe faziam gemer. E é apenas esse Deus que é soberano sobre as nossas circunstâncias pode nos livrar de tudo aquilo que nos causa dor e nos faz gemer. E Davi sabia disso, e por isso mesmo ele não buscava o socorro e salvação de ninguém mais a não ser o socorro e a salvação providenciada pelo seu rei e Deus. E por isso mesmo Davi orava ao seu rei e Deus e a ninguém mais, porque ninguém mais além do seu Deus e rei poderia salvá-lo. E no versículo 3, Davi continua o seu lamento diante de Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração. Davi continua o seu lamento diante de Deus, dizendo que todos os dias pela manhã Deus terá que ouvir as suas palavras e a sua oração. Pela manhã, Deus terá que ouvir as orações de Davi. Por que Davi fala de apresentar a Deus as suas palavras e orações pela manhã? Por que não à tarde? Por que não à noite? Há salmos que falam que o salmista iria orar na parte da noite, mas nesse salmo aqui, Davi faz questão de mencionar amanhã, o período da manhã. Por quê? Por que amanhã? Por que não à tarde? Por que não à noite? A impressão que eu tenho é que a dor de Davi era tão grande que ele simplesmente não conseguiria fazer nada durante o dia enquanto ele não tirasse aquela dor do seu peito e a apresentasse a Deus em oração. A dor de Davi era tão grande que ele não conseguiria sair da cama enquanto ele não apresentasse a sua dor e os seus gemidos a Deus em oração. E talvez você já tenha passado por uma circunstância assim. Talvez não, talvez sim, não sei. Talvez você já enfrentou uma circunstância em que a dor era tão grande que ela te deixava paralisado. Uma dor paralisante, uma dor que te impede de te mover, uma dor que impede que você faça qualquer coisa de útil durante o dia.
Davi sabia o que era sentir essa dor, esse tipo de dor paralisante, e Davi sabia que a única solução para essa paralisia é a oração oferecida a Deus logo pela manhã. E eu não quero aqui criar algum tipo de superstição de que a oração que Deus atende é aquela que é feita logo cedo pela manhã. Não. Quando Jesus ordenou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós entendemos que a prioridade de que ele falou não é necessariamente a prioridade cronológica, mas sim a prioridade lógica. E o que eu quero dizer com prioridade lógica? Por prioridade lógica, eu quero dizer que talvez o melhor horário para você orar a Deus não seja logo pela manhã. Talvez o melhor horário para você, ou talvez o melhor horário para você orar, seja ao meio-dia, ou então ao final da tarde, ou então em qualquer outro horário. E o que nós queremos dizer com o melhor horário? Ou ainda, melhor horário para quem? Melhor horário para você, por isso que eu corrigi aquilo que eu disse há um minuto atrás, né? Melhor horário para você ou melhor horário para Deus? Um dia alguém perguntou a um pastor, uma mulher perguntou a um pastor o que ela poderia fazer com relação ao seu período de oração. Porque, segundo ela, sempre que ela ia orar, ela acabava pegando no sono. E o pastor respondeu para ela o seguinte: olha, está na hora de tu parar de oferecer a Deus o teu pior horário, aquele que é mais conveniente para ti, e começar a oferecer aquilo que é melhor para a tarefa que tu vai fazer. Ou seja, não é o melhor horário para a pessoa, mas sim o melhor horário em que a pessoa está mais disposta a fazer aquilo que ela precisa fazer. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar significa oferecer a Deus aquele espaço de tempo em que você está mais disposto e descansado. E para alguns vai ser logo cedo pela manhã. Porque tem pessoas que acordam, elas acordam de manhã, elas acordam completamente dispostas. Eu normalmente não sou assim. Eu acordo pela manhã, normalmente na marcha, uma marcha bem lenta. Eu demoro um pouco até conseguir, né? Eu tenho que pegar no tranco um pouco, né? Eu acordo assim, lento. Então, talvez para mim o melhor horário não seja na parte da manhã, porque de repente, se eu for orar logo cedo pela manhã, eu vou realmente pegar no sono, porque eu não estou desperto o suficiente para orar. Outras pessoas não. Outras pessoas acordam, elas já acordam com tudo. Então, para alguns esse período vai ser logo cedo pela manhã, para outros no meio da tarde. Então não é a questão do horário em si, mas sim a qualidade do tempo que estamos oferecendo a Deus. Mas poderá chegar um momento nas nossas vidas que, se não desabafarmos com Deus, se não tirarmos a dor do nosso peito e oferecê-la a Deus, nós ficaremos paralisados e impossibilitados de fazer coisa alguma. E se chegarmos a vivenciar isso, Davi nos ensina que podemos vencer essa paralisia emocional e espiritual oferecendo a Deus a nossa oração e súplica logo cedo pela manhã. Porque uma vez livre daquele peso, a pessoa de repente vai conseguir ser produtiva ao longo do dia. E Davi termina o verso 3 afirmando que após orar a Deus, ele vigiaria. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. A palavra hebraica traduzida aqui como vigiar, ela pode ser entendida como esperar ansiosamente. Sabe
aquela antecipação que você sente quando você sabe que alguma coisa boa vai acontecer? É isso. Esperar ansiosamente. Todos os dias, Davi pela manhã rogava a Deus para que Deus o livrasse daquela circunstância. E ao terminar a sua oração, Davi vigiava, Davi esperava ansiosamente pela resposta de Deus, antecipando a resposta de Deus. Pensando consigo mesmo, será que é hoje que Deus vai me livrar dessa dor? E aqui nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos aprender, algo importante. O que você faz quando termina de orar? Você espera ansiosamente pela resposta de Deus ou você simplesmente esquece do que pediu a Deus? Se após orar você não espera ansiosamente pela resposta de Deus, se após orar você não fica imaginando se hoje será o dia em que Deus vai responder às suas orações, Deus terá para si que aquilo que você pede a Ele não é importante nem necessário. Ou pelo menos você não considera ser importante nem necessário. Porque se fosse importante e necessário, você estaria esperando ansiosamente pela resposta. Aquilo que é verdadeiramente necessário e importante não sai da tua mente um momento sequer. Né? Aquilo que é importante para você não sai da tua mente. Agora, aquilo que você esquece, aquilo que você tem que fazer força para lembrar, a força que você tem que fazer para lembrar demonstra que não é importante. É por isso que normalmente as mulheres ficam bravas quando o seu marido, namorado, noivo, sei lá, esquece o seu aniversário ou de repente o aniversário de casamento. Por quê? Porque a mulher interpreta aquele esquecimento como significando o quê? Ele não me ama. Né? Ele se esqueceu. Demonstre para Deus se aquilo que você pede a Ele em oração é importante e necessário. E você fará isso de duas formas. A primeira delas é orando todos os dias por aquilo que você deseja e precisa. A segunda é esperando ansiosamente pela resposta de Deus. Imaginando a cada dia se este será de fato o dia em que Deus responderá às orações que você faz a Ele diariamente. Tá bom, mas como alguém espera ansiosamente pela resposta de Deus? Você vai esperar ansiosamente pela resposta de Deus, aproveitando cada momento livre que tiver ao longo do dia, para mais uma vez lembrar a Deus das suas necessidades. Ou seja, você terá ao longo do dia dois momentos distintos de oração. O primeiro momento será aquele que é separado e dedicado exclusivamente à oração, que a título de ilustração nós vamos imaginar aqui que seja, vai ter esse período, vai ter 1 hora de duração logo cedo pela manhã. É nesse período que diariamente você vai orar a Deus, que você vai com perseverança e insistência apresentar a Deus todas as suas orações e petições. E tendo terminado este pedido de oração, você vai seguir com o seu dia, cumprindo as suas demais responsabilidades. Mas você vai cumprir essas responsabilidades vigiando. Você vai cumprir essas responsabilidades esperando ansiosamente pela resposta de Deus aos seus pedidos. E aqui que entra o segundo momento de oração. Esse segundo momento de oração, ele tem duração do dia inteiro. Ao longo do dia, entre uma responsabilidade e outra, entre uma tarefa e outra, você vai relembrar a Deus aquilo que você está pedindo a Ele. Vamos imaginar então que o teu trabalho seja atendimento ao público. Né? Você atende as pessoas. Você, de repente, trabalha numa loja e você está lá à espera do cliente. Quando o cliente chega, você atende aquela pessoa. Então, você trabalha com atendimento ao público. Entre um cliente e outro,
você vai fazer uma rápida oração a Deus, relembrando a Ele aquilo que você deseja e necessita que Ele faça por você. Num dia de pouco movimento, talvez você tenha 5, 10, 15 minutos entre um cliente e outro. Então você vai usar esses 5, 10, 15 minutos para, por meio da oração, vigiar e esperar de Deus a resposta. Relembrando a Deus os teus pedidos em oração. Já num dia muito movimentado, talvez você tenha apenas 30 segundos entre um cliente e outro. Não importa. Você vai usar esses 30 segundos para orar a Deus. E a tua oração não precisa ser extremamente elaborada. Você pode fazer uma simples oração. Senhor, meu Pai, eu quero te lembrar mais uma vez deste assunto. Peço que o Senhor me conceda aquilo que estou pedindo, em nome de Jesus. Amém. Quer dizer, uma adoração que dura menos de 30 segundos, né? É um dia extremamente movimentado na loja, os clientes estão entrando e saindo a todo momento. Você tem 30 segundos entre um cliente e outro, você consegue fazer oração. Digamos que você tem 10 pedidos de oração, entre 10 clientes, nesse período de 30 segundos entre cada cliente, você consegue rever todos os pedidos de oração que você fez pela manhã. E se algum momento a dor voltar ao teu coração, não importa onde você esteja, não importa o que você estiver fazendo, pare tudo e apresente mais uma vez a tua dor a Deus em oração. Mas precisa fazer isso? Ah, você não precisa fazer isso, mas também você não pode reclamar depois quando você não receber aquilo que gostaria de ter recebido. De novo, tudo depende do quanto você considera aquilo que está pedindo a Deus de fato ser importante ou não. Se não é tão importante assim, bom, então não faça isso, né? Se não é tão importante, não faça. Mas se você considera aquilo que precisa da parte de Deus como sendo importante, então faça isso. Deus não atende às orações que fazemos de forma descuidada. Porque, em primeiro lugar, o descuido demonstra desprezo por Deus, né? Imagina que você tem que fazer uma petição a um juiz, mas você se apresenta no tribunal de qualquer forma. Chinelo de dedo, havaiana, né? Na verdade, acho que você nem conseguiria entrar num tribunal usando um chinelo de dedo, né? Você seria barrado, né? Mas digamos que o pessoal lá da segurança no tribunal, eles, por uma razão, eles não estão vigiando direito e você consegue entrar no tribunal com o chinelo de dedo, você consegue entrar na presença do juiz, ou o juiz vai olhar para ti e vai dizer, olha, eu não vou te atender porque a forma como tu está vestido, essa forma descuidada, demonstra que tu não tem nenhum respeito por esse lugar. E se tu não tem nenhum respeito por esse lugar, por que tu gostaria que eu fizesse alguma coisa por ti? Né? Faz algum sentido você desrespeitar a autoridade de quem você depende? Né? Você quer que aquela autoridade, que aquele juiz tome uma decisão a teu favor, mas você demonstra desprezo por aquela autoridade. Você não vai receber nada daquela autoridade, a não ser o desprezo de volta. Quanto mais com relação a Deus, né? Você faz as suas orações de forma descuidada, Deus não vai responder. Para a satisfação das suas necessidades e libertação daquilo que te faz gemer de dor, busque somente a Deus.
e não um pecado. Porque Deus não atenderá às orações dos pecadores. Versículos 4, 5 e 6. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos, louco aqui não deve ser entendido como aquela pessoa que tem algum problema mental, né, que tem alguma deficiência psicológica ou, de fato, alguma deficiência no seu cérebro. Não. Louco aqui é a pessoa que é louca por desprezar a Deus. É a pessoa que é louca por desprezar a sabedoria de Deus, a lei de Deus. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Davi afirma Davi afirma que ele buscará somente o socorro e o livramento que Deus oferece, porque Deus não é o tipo de Deus que tem prazer na iniquidade. Deus não é o tipo de Deus que tem prazer no pecado, no mal. Davi está contrapondo a oração ao pecado. Davi coloca de um lado a oração a Deus e do outro lado o pecado. Porque, de fato, ou buscamos a libertação do sofrimento em Deus, por meio da oração, ou então no pecado, através da prática do pecado. E você pode, uma forma bem fácil de entender isso, é pensar, por exemplo, num casal de namorados, vamos pensar, e por alguma razão um dos dois quis terminar o relacionamento. Tá? Normalmente a pessoa que termina o relacionamento, ela está bem, né? Porque ela pensa, pô, finalmente eu consegui me libertar daquele cara, ou daquela moça, né? Finalmente eu tô me vendo livre. Então, quem termina o relacionamento está se sentindo bem. Agora, quem foi chutado, essa pessoa se sente mal, né? Qual é normalmente a reação da pessoa que está sendo desprezada? Ela vai buscar a sua salvação exatamente no pecado. Né? De repente ela tem uma tendência para abusar do álcool, então agora mesmo que ela vai abusar do álcool. Né? Ela vai beber a ponto de cair bêbada. Por quê? Porque ela está tentando esquecer o seu coração partido. Né? Está afogando as suas mágoas no álcool. Se a pessoa tem a tendência de usar drogas ilícitas, ela vai fazer isso, ou mesmo drogas lícitas, né? Aquelas drogas que você pode comprar numa farmácia, de repente a pessoa usa aquilo ali para entorpecer a sua mente, para tentar esquecer a dor que está sentindo. Ou de repente a pessoa vai começar a viver uma vida promíscua. Ela vai começar a se relacionar com qualquer um. Né? Porque ela está tentando, através dessa promiscuidade sexual, ela está tentando curar o seu coração partido. Essa pessoa ela está buscando salvação aonde? No pecado. É o pecado que vai me salvar. Por isso Davi contrapõe a oração ao pecado. Porque ou buscamos a libertação do sofrimento em Deus por meio da oração, ou no pecado através da prática do pecado. Ou confiamos que Deus é poderoso e bondoso o suficiente para nos livrar do sofrimento, ou confiamos que apenas o pecado pode nos salvar. E Deus não tem prazer na iniquidade, Deus jamais habitará com aquele que pratica o mal. Versículo 4. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Aqueles que são loucos por desprezarem a Deus e a sabedoria de Deus, eles jamais habitarão na presença de Deus, porque Deus odeia a todos os que praticam a maldade. E versículo 6, destruirás aqueles que falam mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Esses versículos aqui deixam claro
que está errada aquela frase que muitas vezes nós falamos, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é isso que nós lemos aqui, né? Não está escrito no versículo 5 que Deus odeia a maldade. Está escrito que Deus odeia a todos os que praticam a maldade. No versículo 6 não está escrito que Deus vai destruir a mentira. No versículo 6 está escrito que Deus vai destruir aqueles que falam a mentira. E no versículo 6, a parte final, não está escrito que Deus aborrece o desejo sanguinário e a fraude. Não, o Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Então é falso que Deus odeia o pecado enquanto ama o pecador. Não, Deus odeia o pecador. Né? Deus odeia aquele que pratica o mal. Num certo sentido, Deus ama sim a todas as pessoas. Mas Deus não ama a todas as pessoas da mesma forma. Da mesma forma que você não ama todas as pessoas da mesma forma, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque ele é fácil de entender. Vamos pensar num homem casado. Um homem casado, ele deve amar a todas as mulheres, mas ele não deve amar a todas as mulheres da mesma forma. A sua esposa, ele ama de forma diferente, né? Ele deve amar a todas as mulheres, mas não da mesma forma que ele ama a sua mulher. Então, é verdade, sim, que num certo sentido, Deus ama todas as pessoas, mas Deus não ama todas as pessoas da mesma forma. Nós não podemos negar a realidade afirmada por estes e tantos outros versos na palavra de Deus, que afirmam que Deus odeia a todos os que praticam o mal, que Deus abomina a todos os que cometem pecado. Vamos pensar naquele homem que atropelou, acho que foi em São Paulo, né? Atropelou aquela mulher, arrastou ela por quase 1 quilômetro, não sei, e ela teve que amputar as pernas e tudo mais. Deus não ama esse homem. Deus não ama esse homem. Deus ama ele no sentido de que Deus faz com que o sol se levante sobre ele, né? Deus abençoa esse homem com sol e Deus também abençoa esse homem com chuva. Eu estou aqui citando Jesus. Mas Deus odeia esse homem. Porque o que ele fez é pura maldade, né? Uma coisa é tu atropelar alguém num acidente, né? Tu tá dirigindo e a pessoa, por alguma razão, se atravessa à tua frente, tu não consegue frear a tempo, tu não consegue desviar e tu atropela a pessoa. Agora, outra coisa é tu mirar naquela pessoa, né? Tu mirar em alguém e acelerar em direção àquela pessoa e continuar dirigindo, arrastando aquela pessoa como se nada tivesse acontecendo. Deus ama todas as pessoas com respeito à sua graça comum. A graça comum de Deus é o quê? É Deus fazer com que o seu sol se levante sobre bons e maus e que a sua chuva caia sobre bons e maus. Mas com relação à sua graça especial, Deus ama apenas aos seus filhos. Deus ama. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem em Jesus. São aqueles que se reconhecem: olha, tudo aquilo que eu fiz de mal é de fato mal. A pessoa que se arrepende é aquela que não fica tentando criar desculpas
para as coisas erradas que eu fiz. Não, eu fiz aquilo ali, mas tu tem que entender o meu caso. Olha só, aconteceu aquilo ali, então, na verdade, eu estou justificado em ter agido daquela forma. Não, a pessoa que se arrepende é aquela que reconhece, não importa a minha circunstância, não importa o que fizeram contra mim, eu não devia ter agido dessa forma, eu não devia ter respondido assim. Então, com relação à graça comum, Deus ama a todos. Porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre todos e que a chuva caia sobre todos. Mas com relação à graça especial, que é o seu amor salvífico e benevolente, destinado apenas aos seus filhos, nós somos obrigados a afirmar que Deus odeia os pecadores. Então, quando você estiver evangelizando alguém, não diga a essa pessoa que Deus ama e que Deus odeia apenas os pecados que ela comete. Não. Deus a odeia. Deus odeia aquela pessoa. Né? Versículo 6. Aquela pessoa, certamente ela contou uma ou duas mentiras durante sua vida, né? Versículo 6. Destruirás aqueles que falam a mentira. Ao evangelizar alguém, diga, Deus vai te destruir pelas mentiras que tu conta. Tu está debaixo da ira de Deus, está debaixo da maldição de Deus. A qualquer momento, Deus pode fazer com que a terra se abra e tu seja engolido para dentro do inferno. Né? Essa é a famosa pregação do Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Né? E dizem que enquanto ele pregava essas palavras, as pessoas se agarravam aos bancos e às colunas do prédio, porque realmente elas tinham a impressão que a qualquer momento o chão se abriria sob os seus pés e o inferno as engoliria. Então, não tem nada disso que, Deus te ama e tem um plano muito bom para a tua vida. Não, Deus não te ama. Deus te odeia, porque tu é pecador. Deus está assim, ó, está por um triz para Deus mandar um raio sobre a tua cabeça e te matar e te condenar eternamente. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário, pode ser também a mulher sanguinária, né? A mulher fraudulenta. Porque antes a gente falou do homem, a gente pode também falar da mulher. Teve um tempo atrás que eu vi uma notícia também de uma mulher que, se eu não me engano, acho que ferveu água, jogou no homem, ou não sei, tacou fogo no homem, depois se arrependeu e chamou socorro, mas essa é uma mulher sanguinária, né? Então, não são apenas os homens que atropelam uma mulher e saem arrastando ela. Também tem aquelas mulheres que tocam fogo nos seus companheiros, né? Então, não é apenas o homem sanguinário, a mulher sanguinária, a mulher fraudulenta, a mulher que ama a fraude, a mulher que fica aplicando golpes. Quando você estiver evangelizando alguém, não diga a essa pessoa que Deus a ama e odeia apenas os pecados que ela comete, porque você não quer conquistar essa pessoa para a graça comum. Sim, conforme a graça comum, Deus ama aquela pessoa porque o sol se levanta sobre ela e também a chuva cai sobre ela. Mas você não quer conquistar essa pessoa para a graça comum. Você quer conquistar essa pessoa para a graça incomum de Deus. Você quer conquistar essa pessoa para a graça especial de Deus. Então seja verdadeira com ela. Diga a ela que Deus odeia a todas as pessoas que praticam o mal, que Deus odeia a todas as pessoas que praticam um pecado e que esse ódio vai se manifestar eternamente na condenação no inferno. Mas eu pensei que Deus é amor. Como assim Deus odeia se Deus é amor?
Se você ama, você também odeia. Porque o ódio é simplesmente o outro lado do amor. Se você ama as mulheres, você não vai odiar aquele que faz mal às mulheres? Deveria, né? Se você ama as mulheres, você deveria odiar aqueles homens que estupram as mulheres. Porque que amor é esse que não tem nada a dizer contra a pessoa que fere o objeto do amor? Né? Que amor é esse que vê o objeto do amor sendo maltratado e, não. Amor implica ódio. Se eu amo o pecado, eu odeio a luz de Jesus. E se eu amo a Jesus, eu odeio o pecado. Quer ver João 3 aqui, ó? Vamos abrir em João 3. João 3, a gente vai começar pelo famoso versículo 16 e vamos seguir em diante. João 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, todo aquele que ama mais as trevas do que a luz, odeia a luz. Todo aquele que faz o mal, odeia. O amor pelo pecado implica ódio contra a luz, né? Que é Jesus. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então, ou a pessoa que ama o pecado, ela odeia a Jesus. É uma consequência lógica do amor que essa pessoa tem pelo pecado. Do amor que ela tem pelo pecado. Ela ama o pecado, ela odeia Jesus. Por quê? Porque Jesus condena o pecado dela. Quando ela ama Jesus, ela passa a odiar o pecado. E a gente pode pular para o versículo 36, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós temos aqui o capítulo 3 de João, famoso pelo versículo 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos esse capítulo aqui terminando com a declaração da ira de Deus sobre todos aqueles que se recusam a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Sobre eles permanece a ira de Deus. Uma outra forma de expressar esse versículo aqui, essa realidade espiritual, é sobre eles permanece o ódio de Deus. Sobre eles permanece a maldição de Deus. A gente pode voltar para o Salmo 5. Salmo 5, a partir do versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Então você não quer conquistar o teu familiar, o teu amigo,
teu vizinho, teu conhecido, você não quer conquistar essa pessoa para a graça comum. Você quer conquistar essa pessoa para a graça especial de Deus. Então seja verdadeira com ela. Diga a ela que Deus odeia todas as pessoas que praticam pecado e que esse ódio, essa ira, se manifestará eternamente na condenação no inferno. Diga a ela que o amor salvífico e benevolente de Deus é dado apenas àqueles que, com fé em Jesus, se arrependem dos seus pecados. O amor salvífico e benevolente de Deus é dado apenas àqueles que, com fé em Jesus, se arrependem dos seus pecados. E com relação a você, sendo você um filho de Deus, tendo você recebido o amor salvífico e benevolente de Deus por meio da fé em Jesus, não busque a solução para as suas dores e necessidades como fazem aqueles a quem Deus odeia. Os que Deus odeiam buscam a solução dos seus problemas no pecado. Você não deve imitá-los, porque você não é como eles. Você é filho de Deus. Você não é mais um filho da ira. Você não é mais alguém que é merecedor da ira de Deus. Não, agora você é filho de Deus. Então você deve se portar como um filho de Deus. Você não deve mais se portar como aqueles contra quem Deus está irado. Contra aqueles contra quem Deus tem ódio. Não. Se agora Deus manifestou esse amor benevolente e salvífico, você deve se comportar como alguém que de fato foi alvo desse amor. Porque se você é um filho de Deus, buscar o pecado e não a Deus, Deus, como um bom pai que Ele é, Ele vai te disciplinar e Ele vai adiar o livramento que você busca dele. Porque é isso que um bom pai faz, né? Um bom pai e uma mãe disciplinam o seu filho. Às vezes eu assisto algum vídeo no YouTube e eu assisto alguns canais, especialmente dos Estados Unidos, canais que mostram aquelas imagens das câmeras corporais da polícia, né? E às vezes tu vê a polícia lidando com uma moça, um rapaz, por exemplo, de 20 anos, alguma coisa assim. Você consegue perceber rapidamente aqueles que foram disciplinados pelos seus pais e aqueles que não foram. Porque aqueles que não foram disciplinados pelos seus pais conseguem transformar uma multa de trânsito, por exemplo, em prisão. A pessoa só seria multada. A polícia parou o cara na estrada porque ele estava dirigindo de forma errada, de repente estava zigue-zagueando, de repente atravessou um sinal vermelho, a polícia parou e a polícia vai dar uma multa pro cara, pra moça, pro rapaz. Mas como aquele rapaz e aquela moça, durante toda a sua infância e adolescência, eles conseguiram dos seus pais aquilo que eles queriam através da manha, eles acham que eles vão conseguir o mesmo da polícia. Então, é engraçado ver, o cara só iria receber uma multa, mas ele consegue transformar a multa em prisão. Porque um cara de 20 anos está agindo como se tivesse 5 anos de idade, fazendo manha na cara do policial. Sabe aquela criança que você vê no mercado que tá lá o pai e a mãe comprando uma coisa e a criança fica pegando coisas da prateleira ali, colocando para dentro, e o pai e a mãe dizem, não é para pegar, não sei o quê. Daqui a pouco a criança se joga no chão, chorando, esperneando, e você pensa, nossa, que vexame isso aí. Né? Esses caras, eles se comportam dessa forma. E o mais engraçado é ver eles. Ai, não, chama o meu pai, liga pro meu pai e pra minha mãe, não sei o quê. Um marmanjo de 20 anos pedindo pra polícia ligar pro pai, pra mãe, pro pai e pra mãe vir salvar ele da polícia. Um bom pai e uma boa mãe não permite que o seu filho chegue aos 20 anos de idade agindo como se fosse uma criança de 5.
Um bom pai e uma boa mãe disciplinam o seu filho e a sua filha para que esse filho e essa filha sejam preparados para chegar à idade adulta e saibam agir como pessoas adultas. Saibam se comportar como pessoas adultas. Né? Porque muita gente trata a sua maioridade como simplesmente fosse a desculpa que ela tem para fazer tudo o que ela queria, quando na verdade a maioridade diz respeito à responsabilidade da pessoa. Né? No Brasil, nós temos a maioridade penal aos 18 anos, por quê? Porque se considera que aos 18 anos a pessoa deve saber o que ela está fazendo da vida. Né? Aos 18 anos a pessoa deveria saber o que ela está fazendo da vida. Ela não deveria ser mais uma criancinha. Não. Ela tem que saber o que ela está fazendo da vida. E para isso é necessário que papai e mamãe disciplinem. E Deus é esse pai que disciplina os seus filhos. Então, se você é um filho de Deus, né? Você se arrependeu dos pecados, você creu em Jesus, mas por alguma razão você quer buscar a solução do teu problema no pecado e não em Deus. Bom, Deus, como um bom pai que ele é, ele vai te disciplinar. E provavelmente a disciplina que Deus vai aplicar a você é o seguinte: aquele problema do qual você quer se ver livre, Deus vai fazer com que ele dure um pouco mais. Talvez aquele problema duraria apenas 6 meses, mas de repente Deus vai fazer com que ele dure um ano inteiro, como forma de disciplina. E Deus vai te disciplinar até que você aprenda a confiar nele e não no pecado. E é a partir desses versículos que nós podemos concluir que para estar corretamente posicionado diante de Deus, apto a receber dele a resposta às suas orações, você deve ser um filho obediente. Se você não é filho de Deus, o teu pecado te coloca na posição de ser castigado eternamente por Deus. Como filho de Deus, o teu pecado te coloca na posição de ser disciplinado por Deus. E aqui eu estou criando uma distinção entre castigo e disciplina. Castigo é aquilo que Deus aplica a quem não é seu filho. Deus vai castigar essas pessoas eternamente no inferno. Para os seus filhos, Deus os disciplina precisamente para que eles não sejam castigados e condenados junto com os ímpios. Se você quer que Deus atenda às suas orações, você deve estar corretamente posicionado diante dele. E não como você não deve se posicionar como alguém que merece ser disciplinado, ou pior, como alguém que merece ser castigado eternamente por Deus. Então, se você quer que Deus atenda às suas orações, você deve estar corretamente posicionado diante de Deus por meio da tua obediência. Primeiro, a tua obediência ao mandamento duplo do Evangelho, pelo qual, reconhecendo os teus pecados e a tua incapacidade de obedecer perfeitamente a Deus, você confessa os teus pecados a Deus com arrependimento e fé em Jesus. Arrependimento e fé pelos quais você reconhece que apenas a obediência ativa e perfeita de Jesus à lei de Deus é aceita por ele como meritória. Fé e arrependimento pelos quais você reconhece que apenas a obediência passiva de Jesus na sua morte, debaixo da maldição da lei de Deus, garante o perdão dos teus pecados. E então, sim, após ter obedecido ao duplo mandamento do Evangelho, você deve imitar o teu Salvador. Você deve se esforçar para obedecer a Deus. Não por pensar que por essa obediência você merecerá a graça de Deus, mas por entender que a tua obediência à Escritura é o resultado da graça de Deus trabalhando em você, te transformando para que você seja cada vez mais semelhante a Jesus. Obedeça a Deus, então, se você quer que Ele atenda às suas orações, e de fato Ele vai atender às suas orações. Então, se faça semelhante àqueles a quem Deus odeia.
Se faça semelhante àquele que mereceu a graça pela qual tu és salvo, Jesus. Se você quer que Deus atenda às suas orações, posicione-se corretamente diante dele. Obedeça a Deus e ele vai atender às suas orações. E conforme nós já adiantamos, a obediência que você deve a Deus surge como fruto da fé que você tem em Jesus, como fruto da confiança que você tem na sua bondade. Versículo 7. Porém, aqui Davi está se contrapondo aos pecadores, os quais ele trata nos versículos 4, 5 e 6, né? Eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Enquanto os pecadores não são aceitos na presença de Deus, Davi tem a confiança de que ele será bem recebido por Deus na sua presença. E Davi tem essa confiança devido à grandeza da bondade de Deus, que providenciou para os seus filhos alguém que os libertasse do pecado e lhes garantisse a vida eterna e pleno acesso a ele. E é por essa razão que Davi menciona o santo templo de Deus. O tabernáculo, o templo de Deus na antiga aliança, apontavam para várias e diferentes realidades espirituais que se manifestaram na nova aliança. Num certo sentido, o templo da antiga aliança apontava para a concessão do Espírito Santo a todos os crentes em Jesus, tanto judeus como também gentios. É por isso que em Efésios 2, Paulo afirma que a igreja, composta de judeus e gentios que creem em Jesus, está sendo edificada uma casa espiritual na qual o Espírito Santo habita. O templo da antiga aliança também era o ponto de encontro entre Deus e o seu povo. O templo, como representação desse ponto de encontro entre Deus e o seu povo, aponta para a pessoa e o ministério de Jesus, pois é nele que nós vemos, conhecemos e encontramos a Deus. O próprio Jesus faz essa conexão quando ele fala da sua morte e ressurreição. Ele diz: vocês vão destruir este templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Jesus fala do seu corpo como um templo, como esse novo ponto de encontro entre Deus e o seu povo. E é por essa perspectiva que nós devemos entender a menção que Davi faz aqui ao templo de Deus. Se Davi precisava se deslocar até o tabernáculo de Deus para encontrar-se com Deus e então oferecer as suas orações, nós, crentes da Nova Aliança, podemos entrar na presença santa de Deus em oração em qualquer lugar onde estivermos, porque o nosso ponto de encontro com Deus não é um templo feito por mãos humanas. O nosso ponto de encontro com Deus é Jesus. Entre, então, na presença de Deus, com toda a confiança, e se entregue aos seus cuidados, conforme Davi se expressa no versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Davi está pedindo aqui que Deus o guie por um caminho de justiça, que Deus o livre das tentações que querem desviá-lo para o pecado. Assim como Davi, você deve pedir a Deus que ele jamais permita que você se torne semelhante aos pecadores aos quais ele, Deus, odeia. Por causa dos meus inimigos, Davi afirma, endireita o teu caminho diante de mim. Davi ora para que Deus, que o conhece melhor do que ninguém, o guie por um caminho reto e direito. Poucos de nós levam a sério a oração que Jesus ordenou a todos os seus discípulos, né? Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha em teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação.
poucos de nós oramos assim, né? Que Deus não permita que caiamos em tentação. E talvez essa seja a razão, talvez não, certamente essa é a razão pela qual, apesar das nossas melhores intenções, apesar dos nossos melhores esforços, ainda assim pecamos tanto. Pecamos tanto porque não reconhecemos as nossas fraquezas diante das tentações. E por isso, não nos importamos em orar a Deus, pedindo que Ele nos livre das tentações. Nós não nos importamos em orar a Deus, pedindo que Ele nos guie na sua justiça, pedindo que Ele endireite diante de nós o seu caminho. Nós temos o exemplo de Davi, aqui, no Salmo 5. Nós temos a oração que Jesus nos ordenou, demonstrando que nós devemos pedir que Deus não nos guie por um caminho torto, né? Pedindo que Deus nos guie por um caminho reto, pedindo que Deus endireite o seu caminho diante de nós. O normal seria nós pedirmos que Deus endireitasse o nosso caminho, né? Mas não é assim que Davi ora. Davi ora para que Deus endireite o seu caminho diante dele. Da mesma forma que Jesus não ordena que nós oremos para que Deus nos fortifique diante das tentações. Jesus ordena que nós oremos para que Deus nos livre das tentações. Davi ora para que Deus o guie na justiça e o livre das tentações, porque Davi não quer se fazer semelhante aos pecadores. Porque Davi sabe que os pecadores serão declarados por Deus culpados e receberão dele o justo castigo por seus pecados e rebelião, versículos 9 e 10. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com a sua língua, mas a garganta é um sepulcro aberto. Não há retidão na boca deles. É? Talvez você conheça pessoas assim. Pessoas que fingem gostar de ti, mas que pelas tuas costas falam o mal. Ou às vezes nem tanto pelas costas. Às vezes a pessoa ela fica através de indiretas, né? Na tua frente mesmo. Ou talvez você seja assim. Talvez não é que você conheça pessoas assim, talvez você seja essa pessoa, né? Talvez você seja essa pessoa em quem não há retidão na boca, essa pessoa na qual as suas entranhas é aqui aquilo que existe dentro de nós, né? Tudo que existe, talvez você seja essa pessoa em que tudo no teu interior é verdadeira maldade. Talvez você seja a pessoa em que a tua garganta é um sepulcro aberto. Você abre a boca e só sai morte ali de dentro. Eu conheço pessoas que parecem ter a garganta como sepulcro aberto, mas é simplesmente porque elas descuidaram na sua higiene bucal e quando ela abre a boca você consegue sentir aquele cheiro nada agradável, né? Mas não é disso que Davi está falando aqui, não é? Davi não está falando de pessoas que não cuidaram da sua higiene bucal e por isso tem mau hálito. Não, Davi está falando de pessoas
que quando abrem a sua boca, só sai morte ali de dentro. Não teria, então, razão Deus em odiar essas pessoas? Não teria Deus razão em te odiar se você é uma dessas pessoas? Alguém que quando abre a boca só sai morte? Alguém que quando deixa transparecer aquilo que está dentro, demonstra que dentro só existe maldade? Se você é essa pessoa, você deve buscar salvação em Jesus, através do arrependimento de pecados e fé em Jesus. Você deve confessar a Jesus toda essa maldade, toda essa coisa mortífera que existe em você, que te leva a falar palavras más, que te leva a lisonjear com a língua, né? Pela frente você fala bem, mas pelas costas você fala o mal. Davi ora para que Deus o guie na justiça e o livre das tentações, porque Davi não quer se fazer semelhante a essas pessoas aqui. Porque Davi sabe que essas pessoas, o versículo 9, serão declaradas por Deus culpados e serão por Deus castigados eternamente. Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Para experimentar uma santificação constante e progressiva, sem a qual ninguém verá a Deus e nem será por ele galardoado, é necessário que você se entregue por completo aos cuidados de Deus em todos os aspectos da tua vida e existência neste mundo. Porque não é pela força da carne que você vai vencer o pecado, e sim pelo poder do Espírito. Porque se vocês viverem segundo a carne, escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 13, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente verão. O poder do Espírito Santo que te leva a vencer o pecado se manifesta em resposta à oração que você faz a Deus para que Ele te guie na justiça e te livre das tentações. É ali que se mostra, que se manifesta esse poder. É óbvio que você terá que dar passos práticos para fugir das tentações do pecado, mas qualquer passo que você der será em vão se antes você não tiver orado a Deus pedindo a sua ajuda. Por vezes, por vezes pensamos que Deus quer que sejamos os heróis de nós mesmos, vencendo as tentações e pecados pela nossa própria força. Mas nós não poderíamos estar mais errados. Só existe um herói e nenhum de nós é este herói. Só existe um herói poderoso para salvar os pecadores. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para sermos ajudados em momento oportuno. Jesus, melhor do que ninguém, conhece as nossas fraquezas e as tentações que vêm contra nós, porque ele mesmo enfrentou a mesma fraqueza e a mesma tentação, com exceção de que ele não pecou. Por isso mesmo, ele se compadece de nós e pode nos ajudar, nos livrando das tentações e nos ajudando a vencer o pecado, pois ele mesmo venceu as tentações e o pecado. Mas para isso, é necessário que, assim como Davi,
nos aproximemos com confiança do trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça em tempo oportuno, para que sejamos socorridos, para não nos tornarmos semelhantes aos pecadores aos quais Deus odeia e sobre os quais ele derramará a sua ira. Então, após termos buscado o socorro de Jesus e o poder do Espírito Santo, usando a sabedoria que a palavra de Deus nos dá, criemos estratégias para fugir da tentação e do pecado. Se você precisa evitar certas companhias para fugir da tentação e do pecado, evite essas companhias. Se você precisa evitar certos lugares para fugir da tentação e do pecado, evite esses lugares. Se você precisa evitar certos assuntos e pensamentos para fugir da tentação e do pecado, evite esses assuntos e pensamentos. Como alguém poderia evitar um pensamento? Eu diria que através da oração e da Bíblia. Né? Aquele pensamento está vindo, começa a orar a Deus. Mais ou menos como... Quer ver? Olha só. Olha... Se alguém chegasse para mim e dissesse, olha, João, eu tenho um problema aqui. Quando eu fico nervoso, quando eu fico ansioso, eu pego um cigarro e começo a fumar. Eu não estou conseguindo vencer isso. Ou então, eu uso maconha, sei lá. Sabe o que a pessoa faz? Qualquer coisa. Eu diria para essa pessoa o seguinte, olha, quando tu começar a te sentir nervoso e ansioso, e tu sabe que tu vai pegar o cigarro e vai acender, faz uma oração e lê um capítulo da Bíblia. Substitui, né? Por que a pessoa vai usar o cigarro? Exatamente porque a nicotina, a pessoa se treinou a usar a nicotina para se acalmar, né? A pessoa fica nervosa, fica ansiosa, ela se treinou a usar a nicotina para se acalmar. Substitua a nicotina pela oração e pela leitura da palavra de Deus. Tem pessoas que substituem a nicotina por doce, né? Em vez de fumar, a pessoa vai comer um docinho, alguma coisa, um chocolate. Eu diria que não substitui o cigarro pelo chocolate. Não, substitui o cigarro pela oração e pela leitura da palavra de Deus. Ficou nervoso, ansioso, está sentindo a vontade de fumar? Ora e lê a Bíblia. Meia hora depois a ansiedade voltou? Faz uma nova oração e lê mais um capítulo da Bíblia. Assim você evita pensamentos, né? Se você tiver que evitar certos assuntos e pensamentos para fugir da tentação e do pecado, evite esses assuntos e pensamentos. Como alguém evita pensamentos? O pensamento começa a vir, ora a Deus e lê um capítulo da Bíblia. Abre em Salmo 1. Meia hora depois o pensamento voltou, faz uma nova oração, lê o Salmo 2. E assim por diante. Daqui a pouco você vai ler todo o livro de Salmos num dia só. Não importa. Você está evitando o pensamento e, além disso, você está edificando a tua alma. Faça tudo o que você tiver que fazer para fugir da tentação e do pecado, mas faça tudo após ser se entregado aos cuidados de Deus por meio da oração. E então você vai experimentar a alegria daqueles que confiam em Deus, e o próprio Deus vai te defender e vai te abençoar com a sua bondade, porque você o ama, você confia nele e você se gloria nele. Versículos 11 e 12. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Entregue-se aos cuidados de Deus e Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar com a sua bondade. Em outras palavras, Ele vai te fazer o bem.
Assim como um time de futebol, talvez o Internacional, né? Não sei. Assim como um time de futebol que não sabe se posicionar em campo vai perder a partida, você também não estará apto a receber de Deus as bênçãos que pede em oração se não estiver corretamente posicionado diante dele. E o Salmo 5 demonstra que para estarmos corretamente posicionados diante de Deus, são necessárias duas atitudes: obediência a Deus e essa entrega aos seus cuidados. Quando obedecemos a Deus e nos entregamos aos seus cuidados, ficamos corretamente posicionados diante dele. De modo que estamos aptos para receber dele aquilo que pedimos. Estamos aptos para receber dele o bem. Estamos aptos para sermos abençoados por ele, né? Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-lo-ás a tua benevolência como de um escudo. Então, se você quer estar certo de que Deus atenderá às suas orações, se você quer estar certo de que Deus te fará o bem, é necessário que você se posicione corretamente diante dele. Assim como um time de futebol quer vencer, deve saber se posicionar em campo. Se você quer vencer na vida cristã, você deve saber se posicionar diante de Deus. Obedeça a Ele e entregue-se aos seus cuidados, e Ele atenderá às tuas orações e te fará bem. Amém.